O Sindipro-Aduel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora esta seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição, estamos conversando com a professora Marcele de Carvalho, do Departamento de Saúde Coletiva do CCS da UEL. Tudo bem, Marcele? Tudo bem, Guilherme? Como vai? Tudo certo também. Você poderia, primeiramente, dizer o seu nome, a sua formação e qual a sua atual titulação? Ok. Bom, primeiro eu queria saudar a equipe do Sindipro-Aduel, agradecer por convite, agradecer esse momento de troca com vocês. Meu nome completo é Marcele Nobre de Carvalho, eu sou natural do estado do Pará, minha formação é farmacêutica, sou graduada em farmácia, tenho mestrado em Planejamento do Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília. E na UEL, qual que é a sua área de atuação? Na UEL, eu atuo no Departamento de Saúde Coletiva desde 2014, quando eu ingressei na universidade. E que tipo de linha de pesquisa e extensão a qual você tem se dedicado desde que você ingressou na universidade? Então, o Departamento de Saúde Coletiva, ele é um departamento que atua numa grande área chamada saúde coletiva, né? Então, todos nós estamos ligados direta e indiretamente a essa grande área. Eu, desde a entrada, comecei fazendo pesquisa sobre força de trabalho, né? Profissionais de saúde, composição da força de trabalho nos sistemas de saúde. Tive num grande projeto com financiamento da Fundação Araucária, encerramos esse projeto e passei a me dedicar na sequência a populações vulneráveis ou populações negligenciadas. E, basicamente, um conjunto de populações que envolve população em situação de rua, população negra, LGBT, QIA+, e aí a gente inclui as mulheres nessas populações vulneráveis, e mais recentemente eu estou pesquisando violência de gênero, por exemplo, violência contra as mulheres, principalmente violência doméstica. Para o público leigo, como você descreveria a relevância desse tipo de pesquisa e atividade? Olha, a pesquisa, de uma maneira geral, é fundamental para a gente conhecer coisas, né? Saber como as coisas se comportam na vida da gente, né? A ciência é um elemento importante para a gente explicar fenômenos, explicar situações e devolver para a sociedade respostas a algumas dúvidas, algumas questões. Na linha que eu atuo recentemente, tanto a que eu atuava e estou voltando, inclusive, a atuar no que se refere à força de trabalho, como a que eu estou atuando mais recentemente, que são as populações vulneráveis, eu acho que a resposta imediata é como melhorar a vida dessas populações, né, ou como, a partir, né, do conhecimento da vida dessas populações, proporcionar trocas entre a universidade e essas populações, porque a universidade também precisa compreender a dinâmica e as características desses grupos populacionais, principalmente na área da saúde, para que a gente possa investir em políticas públicas efetivas, dirigidas a essas populações, porque as populações elas não são iguais, né? Ninguém é igual a ninguém, as populações também não são iguais. Elas têm necessidades diferentes. Compreender a dinâmica, as necessidades, os aspectos que envolvem as vidas das pessoas nesses grupos populacionais e as suas respectivas condições de saúde são fundamentais. E a forma da gente devolver é, a partir da pesquisa, pensar em ações conjuntas nesses territórios, com essas populações. E aí nós temos formas variadas, desde
pequenas inserções, por meio de pesquisas, enquetes, para compreender a vida, até fazer algumas ações efetivas nas comunidades, né? Aqui, antes da gente gravar essa entrevista, a gente estava conversando sobre o projeto Safety, que envolve agora esse coronavírus que tá obrigando a gente a ficar isolados nesse momento, né? Poderia falar um pouquinho sobre esse projeto e qual que é a relação dele com o coronavírus? O que vocês trabalham? Sim, o projeto, na verdade, assim, o título do projeto é um estrangeirismo, né? Me perdoem. Safety vem de segurança, do inglês segurança, e no começo da pandemia, quando lá por volta da segunda semana de março, quando, né, a gente suspende as atividades no dia 17, imediatamente a residência multiprofissional de saúde da família, que é uma residência vinculada ao Departamento de Saúde Coletiva, rapidamente se organizou para estudar os equipamentos de proteção individual e as recomendações sobre esses equipamentos. O que é isso? São os equipamentos que protegem os trabalhadores: máscaras, óculos, luvas, avental, gorro, touca e assim por diante. Principalmente os trabalhadores que estão na atenção básica, né, que estão ali na unidade básica de saúde, né, naquilo que a população chama de postinho. Então, como proteger esses trabalhadores no seu processo de trabalho? E assim a gente foi estudar, portanto, as recomendações nacionais e internacionais sobre esses equipamentos. A partir daí, veio a necessidade de compreender, né, todas essas recomendações, ou boa parte das recomendações que estavam circulando no mundo sobre proteção. Quem está acompanhando a pandemia deve estar percebendo que, ora, a gente tem uma recomendação de proteção e segurança, ora, tem outra recomendação. Existem recomendações para a população em geral, recomendações para os trabalhadores de saúde especificamente. Essas recomendações elas foram variando ao longo do tempo, à medida em que se conhece mais o comportamento do novo coronavírus e a manifestação da doença nas populações. E essa variação de recomendações gerou, no grupo de pesquisa, nesse grupo que eu estou coordenando, a necessidade de estudar essas recomendações. Então, hoje o Safety conta com mais ou menos 40 pessoas envolvidas, entre docentes da Universidade Estadual de Londrina, docentes de outras universidades colaboradores, uma jornalista, doutora em saúde pública, que entrou no grupo há pouco tempo, estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado em saúde coletiva, e estudantes de graduação de medicina, enfermagem, farmácia, psicologia, direito, e esse número está crescendo, né? Porque à medida em que essas recomendações também aumentam, as equipes do Safety também vão sendo incrementadas. Você tem uma ideia, nós começamos com 2 grupos de trabalho pequenos, e hoje nós já estamos indo para 6 grupos de trabalhos nucleados em vários grupos, com orientações específicas de estudo, e a partir dos seus estudos particulares de cada grupo, nós temos algumas linhas de ação, entre elas a produção de relatórios técnicos, com recomendações baseadas em evidências científicas. Existe também um grupo que está trabalhando com gestão de mídias, portanto, a gente está começando a produzir alguns materiais para o que a gente chama de divulgação científica ou popularização da ciência e tecnologia, que é fazer com que a produção desse conhecimento chegue efetivamente nas comunidades. Então, esse é um projeto que envolve estudantes de graduação e pós-graduação, e residentes, né? Esqueci de falar dos residentes da residência multiprofissional de saúde da família, que estão conosco nesse projeto, e reúne, portanto, estudantes de graduação, pós-graduação lato, estrito sensu, e docentes, para que a gente avalie, portanto, essas recomendações e julgue essas recomendações a partir das melhores evidências científicas disponíveis. Muito interessante. Imagino que bastante gente queira participar, estudar ainda mais nesse momento da pandemia, né? Você poderia descrever que tipo de apoio tem recebido do Estado para essas atividades? Financiamento, bolsas, insumos ou alguma outra coisa?
Então, no contexto da pandemia, nós temos recebido algum suporte, sim, né? O Estado do Paraná imediatamente abriu dois grandes editais, principalmente editais na área de extensão, e nesses editais a universidade, portanto, coletivamente ingressou com o projeto o El pela Vida 1 e o El pela Vida 2, que são dois grandes projetos de extensão. Inclusive, eu faço parte do El pela Vida 2 Apucarana, junto com a professora Mara Solange e a professora Gilcilena, por exemplo, tem uma grande equipe nesses projetos de extensão. Além disso, o governo federal abriu alguns editais de financiamento de pesquisas, né, via Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde. Então, nesse momento, no contexto da pandemia, nós estamos recebendo algum tipo de apoio financeiro. Mas eu tenho que destacar que na história recente, quer dizer, antes de nós entrarmos no contexto da pandemia, nós estávamos enfrentando cortes, né, de bolsas de pós-graduação, estávamos enfrentando redução do orçamento para pesquisa, portanto, já não havia tanto investimento em extensão, né? Extensão, embora a Universidade Estadual de Londrina sempre tenha investido na extensão universitária, mas financiamento, fomento especificamente, a gente tem assim apenas chamadas muito pontuais, e, portanto, nós viemos num contexto como é que eu posso dizer, de recrudescimento mesmo de investimento na pesquisa, né? Nós vimos num contexto de redução da pesquisa, inclusive do tamanho dos grupos de pesquisa, né, nas universidades de uma maneira geral. E com a pandemia, esse cenário, aparentemente, né, por conta desses editais, tanto editais locais quanto editais nacionais e até internacionais, esse cenário mudou, né? E, portanto, hoje a gente passa a ter algum recurso financeiro. Claro, são muitos grupos de pesquisa, né, grupos de ponta, né, disputando, portanto, recursos financeiros nesse cenário. Então, todos os grupos estão aí correndo atrás de recursos para poder equipar seus laboratórios, pagar bolsista. A gente vive, os projetos de pesquisa e de extensão vivem basicamente dos bolsistas, né? E também dos voluntários, que muitas vezes participam dos projetos. Mas sem o bolsista, a gente não consegue realizar as atividades. Sabe que os estudantes precisam dos auxílios financeiros, precisam, né, para se manter na universidade, seja estudante de graduação ou de pós-graduação, e essas bolsas são muito bem-vindas no momento de corte, de redução de recurso, tanto para extensão quanto para pesquisa, isso fica comprometido também, a execução das pesquisas fica comprometido. Então, a gente tem dois cenários, um cenário antes da pandemia e um cenário agora durante a pandemia, né? Um cenário anterior de recursos escassos e em franca redução e um cenário atual em que a gente tem algum investimento, algum esforço orientado para garantir o financiamento e a manutenção desses projetos. Eu tenho que destacar aqui o SAFET, esse projeto que eu estou coordenando, que é esse projeto grande, com mais de 40 pessoas envolvidas, a gente não tem financiamento direto, tá? Nós não temos recurso. A maior parte dos estudantes e professores colaboradores desse projeto ou estão financiando a pesquisa a partir dos salários que cada um recebe nas suas instituições de origem, ou das bolsas que esses estudantes de pós-graduação estrito ou lato recebem. Os estudantes de graduação não estão recebendo bolsa dentro desse projeto. Então, isso já reflete bastante a nossa dificuldade de realizar pesquisa. Entendi, professora. Para finalizar, na sua visão, qual é o papel do Estado e da universidade na realização dessas atividades de pesquisa e extensão? Olha, a universidade é função básica, elementar, né, da sua constituição como universidade. A gente não pode esquecer que a universidade ela tem que exercer indissociavelmente ensino, pesquisa e extensão. É da sua natureza exercer essas atividades. Então, nós, né, professores, pesquisadores de universidades públicas no país, nós temos o dever de realizar, além do ensino, atividades de extensão e de pesquisa.
né? A curiosidade científica tem que fazer parte da nossa rotina. Eu não posso ir para a sala de aula ensinar algo, né, que não esteja linkado ou vinculado à realidade, uma atividade extensionista para fora do muro da universidade, e muito menos que não esteja vinculado com uma atividade de pesquisa, que muitas vezes é aquilo que a gente desenvolve ou numa bancada de laboratório, ou até numa pesquisa, né, coletando dados populacionais ou pesquisas, né, de bases secundárias, enfim. Né, cada um tem uma natureza de pesquisa, cada área tem uma natureza de pesquisa diferente. E a função do Estado o Estado tem que ser esse grande financiador das pesquisas, né? Ele tem que ser o agente de fomento dessas pesquisas, estimular os pesquisadores a produzir cada vez mais pesquisas de interesse público. Então, ele tem que ser esse agente que media o interesse público, né? Portanto, se ele financia, ele diz e indica quais são os setores e áreas em que se deve fazer a pesquisa para atender todos, né? As necessidades de todos, as necessidades da população, o que é diferente de um financiamento privado. Geralmente, financiamento privado é dirigido e não necessariamente dirigido pelos interesses da coletividade, né? Muitos deles são dirigidos por interesses comerciais, portanto, interesses privados, e o Estado, ele é o contrário disso, ele tem que ser esse agente que impulsiona, estimula, dá condições, fomenta efetivamente a pesquisa e regula essa pesquisa no sentido de garantir que tanto as perguntas partam dos interesses sociais, interesses da coletividade, quanto as respostas das pesquisas atinjam o conjunto da população, né? A coletividade. Para mim, essa é a grande função do Estado. Professora, muito obrigado pela disposição de conversar com a gente. Eu queria perguntar se você tem mais alguma coisa que gostaria de comentar, alguma coisa que a gente não abordou nessa entrevista. Imagino que talvez tenha muito mais, mas fica aí se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria primeiro falar que a gente sempre tem que defender a universidade pública, né? A universidade pública brasileira, inclusive nesse contexto de pandemia, tem mostrado toda a sua capacidade, potencialidade e condições de responder prontamente às necessidades da população, mesmo sem grande estrutura, grande fomento, mesmo com os orçamentos, né, em franca redução na história recente, né, e anterior à pandemia, como eu mencionei. Mas se não fosse a ciência e as universidades, essencialmente as universidades públicas, nós não estaríamos, assim como os institutos públicos de pesquisa, nós não estaríamos dando respostas rápidas, isso mundialmente, não só as universidades, não só a Universidade Estadual de Londrina, que é uma grande potência, está entre as melhores instituições do mundo, inclusive no que se refere à pesquisa sobre o novo coronavírus. E queria convidar todos a conhecer, portanto, o Projeto Safety. Nós temos um Instagram, Projeto Safety UEL, né? Aí pode procurar no Instagram. Em breve a gente vai ter página na internet, e é um projeto, portanto, que tem como objetivo fornecer informações seguras, confiáveis, idôneas, baseadas em boas fontes científicas para a população, principalmente no que se refere às recomendações de proteção e segurança durante a pandemia da Covid-19. Tá certo. Muito obrigado, então, professora Marcele. Seguimos na luta pela universidade pública, gratuita e laica. Muito obrigada. Gostaria de agradecer novamente ao Sindipro Aduel, né, sindicato do qual faço parte, inclusive há muitos anos, desde quando eu cheguei na universidade, estamos juntos em todos os momentos. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Sindipro Aduel e dar voz, cara aos pesquisadores da universidade, né, principalmente a quem faz ciência dentro da universidade, e dizer que nós estamos sempre dispostos ao sindicato e a todas as instituições que têm interesse em saber o que nós estamos desenvolvendo, porque a nossa pesquisa ela é pública e a universidade ela preza pela transparência.